Olá a todos, estamos aqui em mais um encontro, nosso grupo de evangelização. Eu espero que vocês estejam bem, seus familiares, estejam passando por um momento muito feliz em família. Nesse nosso novo encontro, preparamos mais uma aula, eu, a Karine e a Mônica, com muito amor e carinho, e a gente deseja que vocês gostem muito desse material. E só para reforçar, a gente está à disposição pelo WhatsApp, qualquer comentário que vocês queiram fazer ou qualquer dúvida, tá ok? Então, hoje, o nosso tema vai ser família. Então, é um tema que é muito importante, principalmente na época de hoje, né, que a gente está convivendo muito mais com os nossos familiares. Então, a família é algo essencial para a nossa vida, é a base, né, de toda a nossa formação. A família ela pode se formar de várias estruturas. Os pais e os filhos, os pais, os avós e os filhos, só o pai, só a mãe e assim vai. Então, por isso que cada família tem uma estrutura, tem uma organização. Por isso que a gente tem que respeitar cada família, né? Cada um com a sua religião, cada um com a sua crença, sua filosofia de vida. Então, cada família ela é muito linda de acordo com como ela se organiza. É a variedade que traz, né? É a diferença que traz a beleza no mundo. Então, aqui está uma foto de uma família. Bom, o importante com relação à família é saber o quê? Que a família não se forma por acaso. Então, a organização, como que ela é feita? Então, Deus nos presenteia com a família que a gente precisa para o nosso melhoramento. Então, toda uma família, como que ela é organizada? Tem um planejamento espiritual, onde Deus vai escolher. A Patrícia vai ter que nascer em determinado país, em determinado estado, em determinada cidade, nesta família, porque todos na família têm uma ligação com a Patrícia. Então, nada é por acaso, nada acontece sem querer. O que acontece? A família, ela nos abraça, né? Então, os seus pais abraçaram a vinda de vocês aqui na Terra. Então, os pais de vocês oportunizaram essa chance de vocês vir aqui para a Terra. Então, porque se não são os pais, os filhos não vão vir, né? Então, a disponibilidade, esse amor dos pais é que trouxeram vocês aqui para a Terra. Então, a gente tem que pensar de família o quê? É um presente que Deus nos dá. Então, é sempre uma família determinada, ela é planejada, ela é organizada para o melhoramento de todos. Para o nosso melhoramento, melhoramento dos filhos, dos pais, dos avós, todo mundo. Todo mundo é encaixado direitinho para ter esse melhoramento. A família é a nossa primeira escola, é a grande escola, né? Porque é na família que a gente o quê? A gente aprende como que a gente tem que se comportar, alimentação, higiene, boas maneiras, né? Compromissos éticos, compromissos morais. Então, a família é o que aqui nos educa, né? Depois tem a escola que a gente vai todos os dias. Ela vai tem a parte técnica, letramento, né? História, geografia, português, né? Mas essa parte de educação, de virtudes morais, né? Desse compromisso, né? Que a gente tem com o mundo, essa parte de intelecto moral é a família. Então, a família é a grande escola a qual todos aprendem e crescem como seres humanos. E como eu havia dito antes, a família de cada um é ajustada direitinho para cada integrante da família, certo? Para quê? Para a grande jornada da evolução, né? Então, na Terra. Então por que a gente, todos nós viemos aqui na Terra? Por quê? Agora, vocês veem a imagem no canto direito da tela. Todos nós somos uma grande família, família que a gente fala família do planeta Terra, porque tem a família da sua casa, né, o pai, a mãe, os irmãos, né, e tem a todos reunidos que é a família do planeta Terra. Por isso, que nem a situação de hoje, a gente vê bem esse exemplo. Um problema que aconteceu lá do outro lado do mundo veio repercutir aqui no Brasil. Mas por quê? Porque está tudo interligado. Todos nós somos habitantes do planeta Terra. Por isso que tudo o que um faz afeta no outro. Independente se eu estou na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Rússia, na Austrália, no Brasil, tudo está interligado. Por isso que todo mundo tem que respeitar a família que é o planeta Terra também.
A família é formada, como eu falei, não só pelos laços de sangue, pai, mãe, avô, irmão, mas pelos laços fraternos que é a família do planeta Terra, que a gente tem que levar muito em consideração também. Um ponto muito importante que vocês não podem esquecer é que tem muitas crianças sonhando com uma família. Crianças que não têm pai, que não têm mãe, que não têm avós, que não têm irmãos. Então, a gente tem que valorizar a nossa família. Olha essa imagem no canto direito, né? Mostra o quê? Uma criança sonhando com a casa que vocês têm, com os pais que vocês têm, com a escola que vocês têm, alimentação, cuidado de saúde, irmãos, brinquedos, né? Então, tem crianças que não têm pai e mãe. Então, a gente tem que pensar nisso. Olha o quanto vocês são sortudos, o quanto vocês são abençoados por terem uma família que ama vocês. A gente tem que sempre pensar nisso, nunca a gente pode esquecer. A família devemos cuidar deste presente com carinho. Então, a família, como eu havia dito, é um presente de Deus. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente ganha um presente? Principalmente um presente desse nível, que é a nossa família, que é a coisa mais importante do mundo. A gente tem que cuidar com carinho, paciência, respeito, sabedoria e muito amor, que é a base de tudo, né? Então, a gente nunca pode esquecer isso. É saber conviver. É fácil conviver? Claro que não é fácil. Mas se você tem carinho, se você tem amor, o resto vem muito mais fácil, né? Você tem que ter paciência, você tem que ter respeito. Então, a gente tem que tratar bem desse presente que Deus nos deu. O segredo de viver bem em família é saber conviver. O que é conviver? É a relação de um com o outro. É a relação do pai com a mãe, relação da mãe com o filho, do pai com o filho, do filho com o avô, de vocês com seus irmãos. Então, é a convivência que faz com que essa família seja estruturada em meio de uma harmonia. Agora eu vou contar para vocês uma historinha com relação à importância do conviver. Essa fábula, não sei se vocês conhecem, é a fábula da convivência da historinha dos porquinhos espinho. Bom, conta-se que há milhões de anos, durante uma era glacial, que é lá muito gelo, muito frio, tipo o desenho da Era do Gelo. Quando parte de nosso planeta esteve coberto por grandes camadas de gelo, muitos animais resistiram ao frio intenso e morreram. Então, eles não resistiram ao frio, eles não aguentaram e morreram. Indefesos por não se adaptarem à condição do clima hostil, né? Era um clima muito frio, muito gelado, eles não aguentaram e morreram. Foi então que uma quantidade de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começaram a se unir, juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do outro e todos juntos, bem unidos, se agasalhavam, se aqueciam mutuamente, enfrentando esse rigoroso frio. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, aquele calor essencial para mantê-los vivos. E afastaram-se feridos, porque eles não aguentavam ficar um perto do outro, porque ficava um machucando o outro com seu espinho. E aí eles se separaram, muito sofridos, porque todo mundo quer ficar junto, a gente nasceu para ficar junto, né? Só que por causa dos espinhos não conseguiam ficar juntos, e eles precisavam para manter esse calor. Dispersaram-se, cada um foi para um canto, por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Então acabou um ferindo o outro de tanto ficar junto. Mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer de frio. Os que não morreram voltaram a se aproximar devagarzinho, com cuidado, tentando um aquecer o outro, para que um espinho do outro não machucasse. E aí eles foram o quê? Mantendo uma distância, ficavam perto, mas uma distância necessária para um não ferir o outro com o espinho. Juntos e aquecidos, conseguiram enfrentar por mais tempo aquele inverno terrível. Aprenderam a ter mais cuidado ao se aproximarem e a conviver com pequenas feridas que a proximidade poderia causar, já que o mais importante era o calor um do outro. Então, eles se deram um jeitinho para ficar perto, mas não tão perto, e se ajustaram
para conseguirem conviver pertinho, um trocar calor com o outro e não morreram de frio. Agindo assim, suportaram-se resistindo à longa era glacial, essa era de gelo. Apesar do frio e dos problemas, conseguiram sobreviver. O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e consegue administrar, organizar suas qualidades. Viver não consiste em respirar, né? Mas em agir. Então, é algo que vai muito além do que as nossas condições vitais. Mas o que que é? Então, vai além. Então, viver não é só coração bater, cabeça funcionar, eu respirar, sangue fluir. Não. Vai além disso. Claro que eu preciso disso, senão eu não vivo. Mas eu tenho que agir, né? Eu tenho que saber conviver. Eu tenho que ter uma força de vontade e muito amor no meu coração para poder suportar as nossas dificuldades e as nossas limitações. Às vezes, os espinhos que outras pessoas possuem nos incomodam, né? As características pessoais, às vezes muito gritante, incomoda, mas temos que tentar conviver com os nossos espinhos, porque nós também temos espinhos. O outro tem, a gente também tem, né? Aí, tentar conviver com os nossos espinhos e os de outras pessoas que nos são muito caras, ou seja, que são muito importantes na nossa vida, né? A pessoa, ela tem espinho assim como eu tenho espinho, só que a pessoa é muito importante para mim. A gente tem que aprender a conviver. Nós não somos perfeitos. Nós, habitantes do planeta Terra, estamos em evolução, né? E essa evolução por quê? Porque nós temos que melhorar muito. Então, o planeta Terra é tipo uma grande escola, onde todos estamos no nível quê? De aprendizes. Nós, pais, estamos aprendendo, as crianças estão aprendendo, os avós estão aprendendo, todo mundo está aprendendo, independente se você é criança, adulto ou idoso. Então, o habitante do planeta Terra está em condição de aprendizado. Então, todos nós temos nossos espinhos. Vamos pensar um pouco agora, depois dessa história, vamos refletir alguns pontos. O ser humano foi criado para viver em sociedade, né? Se não fosse assim, Deus colocaria cada um longe do outro, mas não, ele pôs os habitantes todos no planeta Terra, dividido por, né, por regiões, por continentes, países, estados, cidades, né? Mas ele quer o quê? Que a gente viva junto. Porque o que acontece? A gente vivendo junto é um aprendizado. Eu sei um pouquinho mais que você sabe um pouquinho mais que eu, e é nessa troca que a gente aprende. Deus, a gente tem que ter certeza de uma coisa: Deus é a inteligência suprema do universo. Não tem ser mais inteligente que Deus. E ele é justo e bom. Tudo que ele faz é dentro de uma justiça e de uma bondade. Nos criou para convivermos todos juntos como irmãos. Não tem uma passagem que fala, vamos amar os irmãos como a nós mesmos? Todos somos irmãos. Eu sou sua irmã, você é meu irmão, você é minha irmã, todo mundo, todos somos irmãos, todos somos habitantes do planeta Terra. É uma grande família. Se Deus criou a gente para viver em comunidade, em sociedade, por que razão a convivência é tão difícil? Né? Por que ela é tão complicada? A dificuldade está em nossos, lembra do porco-espinho? A dificuldade está em nossos espinhos morais. Então, todo mundo tem o seu espinho. Não tem ninguém que, eu não tenho espinho. Tem sim, todo mundo tem seu espinho. E qual que é o espinho moral que mais grita? O mais importante é o egoísmo. O que é o egoísmo? Eu quero tudo para mim. Eu quero tudo do meu jeito. Eu quero agora. Eu. Vocês percebem? É tudo na primeira pessoa. Então, agora, se eu vivo em sociedade, como tudo tem que ser do meu jeito, como que eu estou sempre certa? Como eu quero tudo aqui e agora? Isso não existe. Nós vivemos em comunidade, hoje é do jeito que eu quero, amanhã é do jeito que o meu irmão quer, outro dia é do jeito que minha mãe quer, outro dia é do jeito... Assim, você tem que agradar a todos. E como você vai conseguir agradar a todos se a gente ficar com esse pensamento? Eu. Nós temos que pensar no nós, no coletivo. Se Deus nos colocou para vivermos em sociedade, a gente tem que esquecer o eu, não é verdade? Fazemos isso tão naturalmente, eu quero do meu jeito, eu quero tudo para mim, eu quero agora. Isso daí para a gente é natural.
que nem percebemos como ferimos os outros. Porque assim como eu quero, eu acho que eu estou certa, o outro também acha que está certo. Então, o que acontece? Eu acabo machucando com o meu espinho o outro me também cutuca com o espinho dele. Agora, para onde a gente vai chegar agindo assim? Né? Um machucando o outro. Não é assim. Então, a gente tem que pensar muito nisso quando a gente vai tomar alguma conduta, quando a gente vai pedir alguma coisa, quando a gente convive dentro da família, dentro da escola, dentro de um clube, né? Dentro de um centro espírita. Então, que a gente tem que pensar muito isso, que cada um tem o seu jeito. Eu penso de um jeito, eu estou certa para mim. Você pensa de outro jeito, você está certo para você. Então, a gente tem que respeitar que cada um tem a sua qualidade, mas também tem o seu espinho. O que fazer então? Então, aqui eu coloquei com as estrelinhas amarelas para a gente prestar atenção. Primeiro, ter tolerância. Né? O que é tolerância? É ter paciência. É ser calmo. Vamos respirar fundo. Lembra que eu ensinei para vocês? Vamos cheirar flor, soprar vela. Aquela flor que nunca perde perfume e aquela vela que nunca se apaga. Então, vamos ter tolerância, vamos ter paciência, aceitar o outro. Porque senão a gente vai machucar com o nosso espinho o outro e o outro vai machucar a gente com o espinho dele. Então, vamos nos acalmar, né? A gente vivendo em sociedade não dá para ser sempre do meu jeito, não tem como, senão a gente não vai viver em harmonia. Depois, ter respeito pelo próximo, aceitando como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. Aí eu queria tanto que a Mônica fosse de um jeito, aí a Karine bem que podia pensar dessa outra maneira. Como assim? É certo para mim. A Karine tem o seu jeito de pensar, a Mônica tem seu outro jeito de pensar e a Patrícia tem outro jeito de pensar. Então, respeitar, cada um tem uma maneira, cada um tem uma religião, cada um tem uma maneira de falar, tem um sotaque, às vezes de uma outra região, outra participa de uma determinada cultura, né? Então, assim, a gente tem que respeitar o próximo. Reconhecer e cuidar dos nossos próprios espinhos. Vamos dar uma lixada no nosso espinho, vamos deixar ele menos pontudo, porque não adianta, nós somos seres em evolução. Espinho a gente vai ter, mas o que a gente tem que fazer? Né? Vamos dar uma lixada, uma parada. Olha, eu errei, deixa eu pensar, não gostei daquilo que eu fiz. Né? Até a gente chegar num nível que a gente não vai ter espinho. Pensou? Que dia feliz? Só que a gente vai chegar nesse nível quando? Quando a gente se esforçar muito e saber conviver com as pessoas. Agindo assim, todos nós vamos evoluir. A gente vai se melhorando. A gente não está no planeta Terra por quê? Para se melhorar, né? Seremos melhores seres humanos e ao final poderemos ajudar muito ao próximo. Então eu tenho que primeiro me entender. Quais que são meus espinhos? Quais que são meus pontos fortes, meus pontos fracos? Né? Por que será que eu não consigo conviver com ninguém? Eu não consigo conversar com ninguém? Então eu tenho que me melhorar. A partir do momento que eu vou me melhorando, eu vou ajudando o outro também, né? Porque eu só consigo guiar o próximo se eu tiver também noção de como me portar. Então vamos pensar nesses pontos. Outro ponto de atenção, de estrelinha amarela, gratidão. O que é gratidão? Ser grato, agradecer. Quantas vezes por dia a gente agradece, né? A gente agradece o pai, agradece a mãe, agradece os avós, agradece o irmão, a irmã, agradece a Deus. A gente só sabe, né? Pedir, pedir, pedir. Né? Claro, a gente tem que pedir, a gente pede, isso faz parte, né? Mas no começo do dia ou no final do dia, quando você faz oração, você pede a Deus, mas você é grato pelo fato de termos uma família, pela oportunidade de podermos conviver e crescermos juntos. Vocês são gratos pela essa oportunidade de ser um habitante do planeta Terra, esse planeta tão lindo, esse planeta que é assim, que nos recebe com tanto amor para o nosso adiantamento? Então a gratidão, ela faz parte. Se vocês pegarem um caderno com um lápis e fizer uma lista, escreve o que vocês têm de bom na vida, por que motivo vocês seriam gratos? Vocês vão se surpreender como vocês iam preencher esse caderno, quantas linhas que vocês iam anotar. Então, nós somos gratos por vários motivos. Então, vamos pensar pelo que a gente pode ser grato. Aí vocês vão se surpreender com a quantidade de elementos aí que vocês vão colocar no caderno. Uma observação. A convivência não é fácil.
mas é necessária para o nosso crescimento. Não é fácil conviver. Convívio de família não é fácil. O convívio no trabalho não é fácil. Convívio na escola, todo lugar. Né? Alguém fala assim, a convivência ali é tranquila, nunca teve problema. Não adianta. Sempre você vai ter algum probleminha. Por quê? Porque nós somos seres em evolução. A convivência não é fácil, mas ela é possível. Se a gente se dedicar, se a gente fizer a nossa parte, se a gente vê o próximo como nosso irmão, sempre se coloca assim, poxa, será que se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu gostaria de ser tratado assim? Né? Quando a gente vai comprar um presente para uma pessoa, a gente não pensa nisso? Eu gostaria de ganhar esse presente. Aí você vai, compra e dá para a pessoa. Você pensa assim, nossa, era um presente que eu gostaria. Então imagine assim, aí a convivência vai ficar muito melhor. Bom, agora, depois de todos esses pontos, né, que a gente refletiu, vamos pensar muito bem sobre tudo isso. Vamos repassar quantas vezes vocês precisarem esse material. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu, a Karine, a Mônica, nós estamos disponíveis no WhatsApp. Como eu falei para vocês, a gente preparou esse material com muito amor e carinho para vocês. Vocês podem vê-los, relê-los, né, com seus pais, avós, irmãos, primos, e sempre refletir sobre o valor da família, sobre a responsabilidade que vocês têm em cuidar da família, dar carinho para a família, né? Todos na casa trabalhar juntos, né? Vamos colocar a mesa do café, do almoço, vamos arrumar a cama, vamos às vezes numa reforma, vamos todo mundo arregaçar a manga e ajudar na reforma. Vamos todo mundo preparar um lanche gostoso para a família, vamos todos ver um filme. Então, todo mundo que faz parte, né, que compartilha de um mesmo teto, todo mundo tem que arregaçar a manga e o quê? E ser proativo, né? Ter essa iniciativa de eu vou fazer, claro, cada um na sua idade, né? Tem já o seu potencial aí de poder ajudar. Mas vamos assim, vamos ser ativos na família, né? Porque cada um é responsável por um papel. E a gente tem que ser muito participativo, alimentar com muito amor essa família para ela prosperar sempre. Bom, agora chegamos à nossa prece final, a nossa vela aqui, que está sempre conosco. Agora eu quero que vocês olhem bem para essa vela, fechem os olhos e fiquem enxergando essa vela com os olhos da alma. O olho físico está fechado, fechem os olhos. Fiquem enxergando essa vela, essa chama linda, brilhante, bem calma. Feche os olhos, respirem fundo, puxe o ar. Vamos sentir o perfume daquela flor que nunca perde o seu aroma. Isso, e sopra pela boca. Vamos soprar a velinha que nunca se apaga. Vamos elevar nosso pensamento lá ao Mestre Jesus. Vamos só pensar nessa vela. Eleva o pensamento lá no Mestre Jesus. Vamos agradecer por esse momento lindo, esse momento de troca de saberes, esse momento de reflexão, esse momento de conhecimentos. Vamos pedir muita paciência, muita calma, muita serenidade e, acima de tudo, amor para todos os membros da nossa família. Que tenhamos muito amor um com o outro, muito respeito um com o outro, muita paciência um com o outro. Que a nossa família seja abençoada com muita saúde física, mental e espiritual. Agradecer o lindo presente que Deus nos ofertou, que é a nossa família. E vamos prometer a Ele que vamos cuidar com muito amor desse presente. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agradeço muito a todos vocês por esse encontro, por esse carinho. E nós desejamos, eu, a Karine, a Mônica, do fundo dos nossos corações, que vocês fiquem bem. Um grande beijo a vocês e fiquem com Deus.